Rapaz, o Elcio, quando não tá na padaria fazendo pão, tá aqui no meio da capoeira correndo atrás dele, rapaz. Ei, eu vou te falar, viu? É só ele, é só da sexta-feira, menino. O Elcio vai cair no mato aqui atrás de bicho. É, rapaz. Ele já sabe quase tudo aonde eu moro. Quase todo dia eu tenho que mudar de buraco, mudar de toca, que é pra ver se eu me escondo dele. Aí quando eu faço uma toca nova, passa 3, 4 dias, o Elcio já vai lá e acha de onde eu moro, rapaz. Aí eu tenho que me mudar de novo. Porque senão ele coloca uma armadilha bem na boca do buraco onde eu tô morando, ou então ele fica esperando eu sair do buraco pra me papocar fogo. É, rapaz, pensa. É desse jeito, viu? Eu já tô pensando em me mudar de região, porque me mudar só de buraco não tá adiantando muito não.